Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos do YouTube AD Alvorada, uma boa tarde para cada um de vocês. Eu estou feliz, eu estou alegre. Já estamos na metade do ano, nós já estamos aqui, dia 1º de junho, que legal. Isso é bom porque nós vemos que os tempos estão passando e Deus tem nos abençoado, tem guardado a minha família, a sua. Sou alegre por tudo isso. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Nós estamos aqui no AD Alvorada, na cidade de Santo André, transmitindo essa lição para o seu coração. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você crê que essa lição será de extrema importância. Nesta tarde, nós iremos falar sobre ordenança para uma vida de santificação. O que é santificação? Quais são o propósito da santificação? E como nós buscarmos e estarmos atentos a essas virtudes, para que nós possamos consagrar a nossa vida ao Senhor, apartar-se do pecado, dos maus pensamentos, dos sentimentos. Temos uma vida para servir ao Senhor com alegria, sem nenhum tipo de acusação. Então, nessa tarde, nós vamos falar sobre esse assunto, a lição de número 9. Permita-me fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer. Agradecer ao Senhor por esses meus irmãos, irmãs, por esse meu amigo e minha amiga que nos acompanham aqui na plataforma. Que esta palavra chegue aos nossos corações com motivação, com orientação, através do Teu Espírito, a vontade do Senhor seja perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Porque o Senhor fala conosco, o Senhor tem o desejo que nós melhoremos. E a nossa vida é assim, Senhor, buscando a Tua presença, crendo no Seu perdão, crendo também na humildade, na prova do amor. E nisso nós temos crescido e vamos crescer, porque o Senhor é que tem cuidado de cada um de nós, e agradecemos em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Washington, que é o nosso pastor aqui da nossa congregação, por ele ceder esse espaço para nós darmos a aula. Também estender meus agradecimentos ao pastor desse ministério, nosso pastor presidente Antônio Campas, todos os ministros e obreiros desse ministério. Que Deus os abençoe, abençoe seu lar, sua família, e somos felizes por esta tarde. O nosso texto áureo, um dos nossos textos de referência, diz assim, está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Esse é o texto áureo. Mas nós temos aqui agora para entender que a santificação dos aspectos da salvação, que envolve a separação do pecado e da dedicação a Deus. Eu sei que na última lição da semana passada foi nosso irmão Ismael, ele falou um pouco sobre o perdão, ele falou sobre a ordenança de confessar os pecados, perdoar as ofensas, e quando você vê que assim é uma sequência de ordenanças que ele vai trazendo um crescimento para cada um de nós. Então, quando nós temos esse sentimento de confessar nossos pecados, confessar as ofensas e perdoar também nossos irmãos, nós estamos já nos santificando, é uma vida de santificação. Porque, na verdade, uma vida de santificação ela é muito pessoal. Eu não vou buscar uma vida de santificação para que eu me ache superior às outras pessoas. Eu busco uma vida de santificação para eu melhorar o meu relacionamento com Deus e eu ter a paz também no meu coração, na minha consciência. Então, nós vemos que a santificação, ela me traz uma porta aberta para um relacionamento interpessoal, também com as pessoas que estão à minha volta. Então, quando Paulo fala assim, vos abstenais da prostituição, Paulo está nos orientando das coisas que podem nos influenciar diante de uma corrupção humana, de uma corrupção da sociedade, ou de comportamentos que nós devemos deixar, para que nós possamos ter essa vida de santificação. Então, o que nós temos que entender, e a nossa oração, ela deve ser para que o Espírito Santo nos ajude na santificação, porque, na verdade, nós não conseguiremos só. Então, é o Espírito Santo que ele nos ajuda.
Então, buscar a santificação, ela é um dever de todos os que se dizem cristãos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus, porque Deus é santo e ele não convive com a impureza. Onde está isso, irmão Marcos? Aos Hebreus, capítulo 12, 14. Aos Hebreus 12, 14. Vamos lá? Então, nós vemos que sempre tem uma recomendação bíblica, Hebreus 12, 14, para a gente refletir nessa tarde. Estou alegre, estou feliz com Jesus e feliz com a sua companhia. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que interessante, então aqui tem uma orientação, no verso 15, que tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela, ou seja, essa raiz de amargura, muitos se contaminam. Então nós temos que tomar muito cuidado para, nós vamos seguir a santificação e tendo cuidado para não gerar nenhuma raiz de amargura. Então nós vemos que são orientações para nós termos uma vida abençoada. Então o santificar é se separar das coisas profanas, é consagrar, é purificar-se. Santificar também quer dizer se tornar limpo. Se tornar limpo. Eu me lembro de uma ilustração, de uma lição antiga, faz muitos anos, eu não lembro a data correta, mas tinha uma foto acho que era uma garça, na beira de um lago, e o lago, assim, dava para perceber que tinha um pouco de lama, e ela andava ali, mas o interessante é que ela estava no meio da lama, mas pelo menos as suas penas estavam todas brancas, né? Que a gente tira de exemplo disso? Mesmo estando num lugar que pode se sujar, ela se mantém branca. Então, eu acho que a santificação, ela pode ser comparada a isso. A gente mantemos as vestes espirituais brancas, né? Através do quê? A santificação, pureza do pecado, estar sem mistura, estar sem contaminação para o uso particular do Senhor. Uau, que legal, né? Estar em santificação para uso pessoal do Senhor. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, sermos orientados pelo Senhor e poder sermos instrumentos, né, para uso exclusivo do Senhor. Então, a santificação é essencial para a comunhão com Deus. Algo muito importante para a minha vida e para a sua. E a santidade é o padrão de pureza ética e moral do cristão em Cristo Jesus. A santificação, na verdade, ela é um processo que identifica e vai dar evidências, minha e sua, do nosso novo nascimento, que ele vai se estender por toda a vida. Irmão Marco, mas diante disso, a gente, às vezes, somos provados, né? Ou, às vezes, algumas coisas acontecem na minha vida e na sua vida que parece que são testes para ver como é que está a nossa vida mesmo. Se nós conseguimos passar por algumas situações e superá-las. Sim, isso acontece. E quando acontece e a gente se sobressai de uma forma muito serena, muito tranquila, depois a gente refletimos e você pensa assim consigo mesmo: como é que eu passei por isto? Não reagi, não falei nada, eu agi de uma forma admirável, porque a gente sabe quando a gente pisa na bola, tá? A gente sabe quando erra, e a gente sabe também quando a gente vai bem. Isso não é vaidade, porque cada um de nós, a gente nos conhecemos. E existem situações que a santificação, ela vai trazendo pureza, vai trazendo esse sentimento de se afastar das coisas profanas, de não se assentar nas rodas dos escarnecedores, de ter uma vida de tranquilidade, sem acusação. E isso ela vai trazer evidências na minha vida e na sua vida. Então, no tópico 1.2, vai falar assim:
quais são os elementos para a santificação? Eu gostaria de falar primeiro uma delas, que é a palavra de Deus que nos santifica. Outra, o sangue de Jesus que nos purifica. Então, nós vamos sendo santificados. O Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Né? A dedicação à oração, ela nos alimenta, ela também nos fortalece no nosso relacionamento com Deus, e ela acaba nos trazendo também santificação. E quando nós oramos, nós começamos a ter a vigilância também que fecha as brechas. Tudo isso está envolvido com a santificação. E aí, quando eu estou sendo santificado, eu aprendo a amar a justiça e odiar e repudiar a iniquidade. Isso não me interessa mais, eu não tenho mais interesse. E aí eu começo a mortificar a minha carne dos seus prazeres, os desejos pecaminosos, ou os desejos das substâncias, ou os desejos de maldade, de sentimentos que não provém de Deus, que muitas vezes ele pode ser gerado no meu coração e no seu coração. Então, nós vemos, por que tudo isso, irmão Marcos? Porque eu tenho que entender que Deus não aceita impurezas. Então, Deus ele nos dá essa orientação, o Espírito Santo nos traz essa orientação, porque nós, como filhos de Deus, nós somos santificados mediante a fé. E qual é esse processo que nós temos que aprender sendo santificados? O processo da santificação, ele é um processo gradativo. Em que sentido? Sendo adquiridos mediante a nossa comunhão com Deus. O que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, 1? Vamos ver? 2 Coríntios 7, 1. E eu achei muito interessante que em Coríntios 5, 17 fala assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós vemos que tudo se faz novo nas nossas vidas. O que eu tenho que fazer é estar atento, né, vigilante, para que eu não caia em tentação, mas para que eu tenha o meu relacionamento com Deus, um relacionamento puro, um relacionamento que ele vai me trazer essa convicção. E eu posso dizer, este escudo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, olha que legal, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que legal. Os crentes precisam purificar-se do pecado, do corpo e do espírito. Então, o que significa? É resistir continuamente aos desejos da carne, aos pensamentos, renunciar a esses desejos. Então, isso vai gerar o que na minha vida e na sua vida? Uma separação espiritual. Então, essa separação espiritual, ela é fundamental para o meu e para o seu relacionamento para com Deus, que ela é gerada através da santificação. Nós acabamos também tendo essa separação espiritual. Uma coisa está ligada na outra. E aí nós vamos ter uma vida de santificação, que ela tem o início no seu momento, quando nós cremos, aceitamos a Jesus. Isso é quando nós unimos em Cristo, né, no corpo de Cristo. E a santificação também tem dois aspectos. Quais são esses dois aspectos? A santificação instantânea é aquela que o pecador recebe pela purificação do sangue de Cristo. E aí nós vemos que também que pela obra realizada no Calvário, ele é santificado, já é santificado. Professei com Jesus, porque com a minha boca eu confesso e com o meu coração creio. E aí eu sou salvo. Olha que coisa mais linda. Não preciso de rituais, não preciso de confessionário, é arrependimento. Eu arrependo e deixo. E quando eu arrependo e deixo, o Espírito Santo passa a habitar na minha vida e na sua vida. E ele começa a gerar uma vida de santificação. E essa vida de santificação, ela também vai nos trazer sentimentos de separação daquilo que agrada a Deus ou não. Ou seja, nós começamos a ter uma vida nova. Por isso que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E aí nós vemos aqui que a santificação também ela é progressiva. Progressiva em que sentido? Ela é uma subsequência da salvação ou da conversão.
Então podemos crescer em santificação, buscando o poder de Deus em oração, deixando o Espírito Santo operar em nós, aplicando o seu poder santificador em nosso ser, na nossa vida. Com todo o processo espiritual na vida do salvo ou do cristão, a santificação, obviamente, tem o seu final, e isso se dará na manifestação de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Ponto. Mas eu estou aqui vendo esse YouTube, eu ainda não professo essa fé, está chegando aqui até a mim. Sim, meu querido, isso são ensinamentos bíblicos. Porque são fases do crescimento espiritual. Essas fases, elas falam sobre a santificação, elas falam sobre a separação espiritual, ela fala dessa ordenança para uma vida diferenciada. Porque tem alguns aspectos que a gente sabe, alguns comportamentos, que quando nós prestamos atenção, eles se tornam destrutivos, eles se tornam algumas coisas que eles trouxeram alguma consequência para as vidas das pessoas. E é por isso que nós temos que buscar se esforçar para termos essas atitudes, porque nós entendemos que trata de um assunto que ele vai se tornar um fruto que é necessário para o nosso relacionamento com Deus. E o interessante é que assim, a questão da santificação, ela começa na nossa vida de uma forma tão pura e tão sublime, que as coisas vão acontecendo de uma forma muito, qual é a palavra? Branda, sabe? Às vezes as pessoas ficam cobrando, ficam atacando. Não, deixa que Deus vai te orientar, deixa que o Espírito Santo vai te conduzir. O que você tem que fazer é ler a palavra, orar, buscar ao Senhor em oração, ter comunhão com os irmãos. E a santificação, ela vai acontecendo de uma forma natural nas nossas vidas. Porque às vezes observa que as pessoas ficam inquietas, porque algumas coisas demoram um período para ter essa transformação, porque a transformação é de dentro para fora. A roupa eu posso trocar, eu posso pôr a gravata, posso pôr o terno, você pode pôr uma roupa social, não é a roupa. A santificação, ela está muito envolvida também com a nossa vida com Deus e a transformação do nosso caráter. Ela envolve a nossa personalidade. Então, por isso que Deus ele trabalha nas nossas vidas de uma forma progressiva, que é um processo, né? Porque é interesse também de Jesus que nós sejamos santificados pela palavra, pelo amor, pelo carinho, né? E é também a vontade de Deus que nós alcançamos essa graça. Então Deus Ele nos chamou também para a santificação. E aí nós vemos que aí nós começamos a buscar essa dádiva de Deus e nos santificarmos. Então nós vemos que como Cristo se entregou pela igreja, que somos nós, para santificar, porque Ele quer também uma igreja gloriosa, que somos nós. Nós somos a noiva de Cristo. E essa noiva, ela é sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No hospital, os médicos usam o jaleco branco, porque a cor branca significa pureza. No casamento, quando uma noiva ela está de branco, o vestido branco também significa pureza. Olha que interessante. Na questão da vida espiritual, a noiva de Cristo, que é a igreja invisível, a qual você hoje estamos inseridos, ela tem que estar com as suas vestes brancas, ela tem que estar demonstrando pureza. Por isso que a salvação também é individual. A salvação, eu e você vamos buscando a nossa salvação mediante a nossa jornada cristã. E a santificação, ela vai sendo feita através e por meio do Espírito Santo, nos orientando, e nós vamos vivendo essa vida e melhorando a cada dia. Então, a santificação do Espírito, alma e corpo, é um processo de santificação que atinge o homem na sua totalidade.
Então Deus, ele trabalha assim, como ele vai fazer um trabalhar, e nós vamos vivendo isso, uma santificação de forma completa. Então a alma é a sede das vontades, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Portanto, ela também deve ser pura. O espírito, a sede da consciência e da razão, nos capacita a termos comunhão com Deus. Portanto, ele também deve ser puro, como Deus é espírito. Ele procura, a passagem lá de João, quando ele encontra a mulher samaritana, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o espírito também tem que ser santificado, como Deus é espírito, e a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. O que adora em espírito e em verdade tem que prevalecer, nós prevalecemos. Quando seguimos os passos da santificação, o mesmo Espírito de Deus testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus, que está em Romanos capítulo 8, 16. Então, esse sentimento que testifica, que é o selo, tá? É o selo de aprovação, é o selo que... isso é muito particular. Da forma que Deus vai se relacionar comigo e com você, testifica em nossos corações a nossa filiação, filhos de Deus. E isso é através de um relacionamento para com Deus. Isso é tão bonito, meus queridos, é tão maravilhoso, que nós temos que buscar realmente isso na nossa vida espiritual, e buscar a obedecer a Deus o restante da nossa vida, buscar também vivenciando esse sentimento. Eu não estou falando aqui uma questão de uma vida religiosa. Eu estou falando aqui e convidando você, e nós precisamos de uma vida de relacionamento. Não é questão de religiosidade, mas é de relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o Senhor, com o Criador. Isso que nos santifica. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos santificados. Quando nós temos relacionamentos com Deus, nós somos purificados, somos limpos. E isso é grande, é maravilhoso. E as nossas obras diante dos homens, elas deverão glorificar o Pai que está nos céus. Isso automaticamente acontece. E nós vemos que o Senhor Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, pelo sacrifício de Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus precisa ser respeitada, porque Ele a criou, é o seu corpo, a igreja invisível, a igreja de Cristo, e é Ele que defende ela. Se há alguém interessado em santificação, é o próprio Jesus, a santificação da noiva. Eu e você somos a noiva. Olha, e se tem uma pessoa que cuida da noiva, é o noivo. É Jesus que cuida da sua igreja. Por isso que ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então nós temos hoje um noivo, nós temos uma pessoa que cuida de mim, que cuida de você. Lógico, ele separa ministros, separa homens de Deus para nos orientar, mas o maior interessado na nossa santificação, na minha, na sua, na nossa, é o próprio Jesus. Lembra aquela passagem que ele fala assim, quando ele fala assim, que ele vai apresentar ao Senhor, ele fala assim, ó, de todas que o Senhor me desse, eu não perdi nenhuma. As pessoas se perdem por conta própria, se andar com Jesus não se perde. Porque ele fala assim, ó, eles conhecem a minha voz. João 10, quando ele fala do pastor que cuida das ovelhas. Elas conhecem a minha voz. Relacionamento de santificação, você conhece a voz do Senhor. Você se relaciona com o Senhor. Você é orientado pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Então, é a participação do discípulo, a participação do servo para com o seu Senhor. Nós fomos chamados para lavar nossas vestes e branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas, contaminações deste mundo. Precisamos nos portar adequadamente diante de uma sociedade que muitas vezes ela está fora dos padrões de uma situação que está se perdendo. Hoje é relativismo, tudo é relativismo, tudo pode e está tudo certo. E a gente sabemos que não é assim que tudo pode, está tudo certo. Isso que as pessoas querem justificar os seus erros e os seus desejos e os seus comportamentos como fosse normal. Ok, eu respeito. O desejo é seu,
o comportamento é seu, mas, porém, é a realidade das outras pessoas ou de uma pequena minoria, de um grupo minorio de algumas pessoas? É isso que nós estamos pensando. Será que todo mundo está errado? Só um pequeno grupo de pessoas que está certa? É algo que nós refletimos. Quem pode, né? É reflexão, não acusação, reflexão. Então é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Então, as separações dos padrões do mundo, porque diz assim, ó, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, a carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do meu Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Aí vem assim, ó, muitas coisas regulamentadas pelo Estado não se caracterizam como delito, nem afronta a sociedade, mas não convém e nem edificam. Então, o crente em Jesus Cristo não pode fazer ou participar. O apóstolo Paulo recomenda, olha o que ele recomenda para nós. Né? Recomenda para o seu filho na fé, Timóteo. Ele fala assim para Timóteo, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, que é o amor, no espírito, na fé e na pureza. 4:12. Então, diante da olha, isso daqui é uma regra muito, muito fácil de entender. Diante, vamos supor, da sociedade, das coisas regulamentadas pelo Estado, que às vezes não caracteriza nenhum delito, isso pode, aquilo não pode, ficamos com essa palavra. Sermos exemplo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ponto. Isso é pessoal. Eu tenho que viver isso, nós temos que viver isso. Então, estamos terminando. E aí nós não podemos ser escravos das coisas, só porque são lícitas. Muitos estão dominados por tantas coisas que tiram tempo de adoração a Deus e de prestar um culto a Ele e de fazer as coisas para o seu reino. Isso que nós temos que ter cuidado, para não sermos enganados por ventos de doutrina, por falsas profecias, por falsas pessoas, por algumas coisas que possam querer nos enganar. Eu gosto muito do pensamento e da ilustração da teia de aranha. A aranha, ela faz a sua teia de aranha e deixa lá. Se cai uma presa, uma mosca, um mosquitinho, uma presa que cai lá, ela vai e pega aquela presa. É assim as coisas que nos prendem, que nos aprisionam. Elas estão ali. Se você cair nela, você vai ser preso. E depois, para se libertar, dá muito trabalho. Então, essa lição hoje também, ela vem, que o Senhor quer nos relacionar conosco também, para uma palavra de prevenção, para que nós não sejamos dominados por algumas coisas que possam nos trazer danos, tanto físicos, morais, espirituais, familiares, em todas as nossas vidas. Então, que nós vamos buscar a santificação, buscar a nossa separação para o nosso relacionamento para com Deus. Então, nós, como cristãos, devemos evitar todo tipo de males para vivermos em um mundo pecaminoso. Podemos, porém, fazer o possível para não darmos qualquer chance ao mal, evitando situações tentadoras e nos concentrarmos em obedecermos a Deus. Então, nós vemos aqui, a conclusão dessa lição diz assim: o grande fundamento da doutrina da santificação é a verdade revelada acerca de Deus, que lá em 1 Pedro 1,15 diz assim, Deus é santo. Fomos chamados por Deus, que é santo, para a santificação. É a vontade de Deus para o seu povo e a condição para um dia vivermos com o Senhor e com Ele. Em um mundo tão corrupto, é possível viver em santificação, pois aquele que começou a boa obra em mim e em você, Ele é poderoso para completá-lo. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, verso de número 6. Então, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é poderoso e fiel para completá-la. Guarda essa palavra no seu coração, da santidade, da nossa participação, de fugirmos das padrões do mundo, de termos uma vida voltada para Deus em relacionamento. Relacionamento traz santificação. Ler a Bíblia traz santificação. Buscar a Deus em oração traz santificação. Ter comunhão com Deus traz santificação. Ei, lembrei. Quero te fazer um convite. Meu irmão, amanhã nós temos Santa Ceia. Eita, coisa boa. Amanhã nós temos a Santa Ceia.
nós vamos ter a primeira Santa Ceia às 9 da manhã. E a outra às 18 horas. Vem cear conosco. Venha aqui nos conhecer. Venha glorificar a Deus. Venha bendizer ao Senhor. E que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então, a conclusão da nossa lição, ela está nos trazendo esse fundamento. E que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Eu quero agradecer ao Diogo, aos demais irmãos aqui do audiovisual que nos ajudam. E aguardamos você na próxima aula, em nome de Jesus.